Fala pessoal, bem-vindos a mais um MetaCast. Antes de qualquer coisa, muito obrigado pela audiência de vocês. Aproveita que está no começo, vem pro chat, comenta alguma coisa, traz seus amigos. Não esquece, segue, compartilha, ativa o sininho. É meio que padrão. Ficar pedindo já fica meio até ridículo depois de tanto tempo que a gente já está aqui. Devo estar, sei lá, não sei cabide, tá o quê? 115, 110 já o episódio. É coisa pra caramba. Mas vamos lá. Agradecer sempre os dois. Nossa, eu fiz assim, tá até parecendo. Dá vontade até Complicado. de cortar. São dois entes principais aqui importantes que talvez vocês não conheçam ainda, mas vale a pena repetir. Fortalk, que é o dono, vamos dizer assim, desse espaço, desse estúdio. Se não fosse por eles, a gente não teria o Cabide, que é esse monstro no que ele faz, não tem nem o que falar. E do outro lado, a Coin Livre. Vocês sabem que eu estou envolvido com um projeto, mas de qualquer forma, se não fosse por eles, esse canal nem existiria. A ideia aqui é fazer network, é conhecer pessoas novas e ter uma boa desculpa para poder trazer gente para cá e entender um pouco mais do mercado, tá? Bom, tendo isso dito, trouxe uma pessoa para cá que inclusive estava no nosso evento da Coin Livre, quando a gente falou com vários investidores, e é um assunto que eu amo de paixão porque foi... Cara, acho que assim, minha carreira inteira, os últimos 10 anos da minha vida, eu falei só de startup, de empreendedorismo, independentemente de Web3 e blockchain. Então, eu trouxe para vocês para a gente falar com a Beli. Eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela mesma, mas acho que vocês vão adorar esse bate-papo. A Beli Ueda, assim, ela, de maneira geral, ela coloca tá aqui para vocês na thumb, né? Como comercial da empresa. Mas o ponto essa é a pessoa que, assim como eu, tá o tempo inteiro olhando para startup, sua oportunidade de negócio e fazendo acontecer. Então, só de jogar essa deixa, eu acho que já tem bastante coisa para conversar. Beli, muito obrigado. Que bom que deu certo, finalmente. Que bom que deu certo. E bem-vindo ao MetaCast. Vamos que vamos. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Esse é o meu primeiro podcast, então eu estou super animada. Participou? Nunca participei de podcast nenhum. Não. Então... Cara, então vamos lá, vamos conversar. Você começou pelo melhor de todos. Não porque é o maior, mas é que você fica mais à vontade. Você acostuma aqui, brinca aqui, depois você participa dos mais sérios. Cara... É porque aqui não tem jeito. A gente tem que falar o que a gente pensa, né? Tem que aproveitar. Eu acho que é uma oportunidade muito legal. Eu tenho amigos também que têm podcasts, então fico assistindo os vídeos também de YouTube que saem. E é muito legal. É a dinâmica, né? É a conexão. Acho que o mais legal dos podcasts é ver a interação entre as pessoas, que nem você falou, sim. fazer essa conexão. Pra mim é muito legal. Então, quero agradecer por essa oportunidade incrível de estar aqui. Não, fica tranquila. E assim, no nosso mercado é muito comum a gente ver, no começo eu fui treinado pelo Sebrae, né? Mas assim, as interações entre consultores, é uma coisa meio padrão, né? Não sei se é por causa da maneira como o pessoal vê aqui o anjo, a incubadora, a aceleradora e assim por diante, mas é uma interação meio padrão. E eu sempre quis desconstruir isso. Para mim, a aceleradora não é aquela que bota dinheiro e faz um padrão de input de conhecimento. Para mim, eu queria misturar tudo como é nos Estados Unidos. Então, eu queria tentar usar esse nosso podcast agora para o pessoal entender que está humanizado isso aqui. A gente entende startup, vamos entender os projetos e ver o que a gente pode fazer para poder ajudar. Claro. Tanto do nosso lado aqui com a Coin Livre e com o serviço que a gente presta, como do lado de vocês. Então, assim, antes da gente entrar especificamente no que você tem feito hoje, de maneira geral, e é comum isso, a primeira vez que você vem, não vai ser a última, porque a gente já marcou uma próxima com o teu CEO também, pra gente falar especificamente dos projetos, do que tá acontecendo. Mas me fala um pouquinho, como é que foi essa trajetória? Como é que você chegou, do nada começou a trabalhar com startup, do nada se virou consultora ou comercial? Tipo, vamos botar o pessoal a par do que tá acontecendo. A minha trajetória é um pouco diferente, né? Eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre isso fora daqui, né? Mas contando um pouquinho da minha história, eu sou formada em Direito originalmente. Trabalhei nem sabia. Pois é. Adoro, a área que eu mais gosto. Inclusive, pra quem... É mesmo? Pra quem ainda não viu, porque não é possível, parece que eu faço propaganda que eu ganho, mas assim, saca só. Se você não leu isso aqui, se você gosta da nossa, essa Bíblia aqui, lembrando que isso aqui não é um livro de história, tá? É consultivo. Esse aqui é o livro mais foda que tem sobre blockchain, Web3 e tudo relacionado a ambas as nossas áreas, que vai te ensinar sobre o nosso mercado e vai virar algo consultivo para qualquer tipo de negócio que você tenha, que você seja empreendedor. Como é uma parte do nosso público aqui são empreendedores, é meio que um B2B. Cara, dá uma olhada, sério, eu sou apaixonado por direito. Desculpa esse jabá aqui não pago, mas vamos que vamos, porque eu amo o pessoal. Caraca. Todos os escritores daqui, os irmãos Paiva, sou viciado neles, a Nathalie Diniz, a Ana Bate, tanto pessoal que sempre está aqui com a gente.
amo de paixão. Então, assim, isso aqui é a Bíblia, tá? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Tem Vamos bastante, que vamos. mas tem bastante gente do direito, né, que vem para o mundo das startups, seja no investimento, Tem. seja no empreendedorismo, seja, enfim, para Web3 mais especificamente, mais nichado. Enfim, é curioso, porque eu também encontro várias pessoas ali do direito aqui no meio. Mas, resumidamente, eu entrei no direito, trabalhei com direito concorrencial. Gostava muito da matéria, gostava muito de ver a questão Direito de competição. concorrencial, explique. Muito por legal. favor. É basicamente ver a atuação dos players, né, no mercado, e ver práticas que são de antitrust, né? Então, práticas ruins para o mercado, que sejam ilegais, basicamente, como cartel. Então, eu trabalhava basicamente com isso, vendo esses processos. E vinha também sobre notificação de grandes operações, né? E aí, então a gente notificava, falava sobre o efeito que isso teria no mercado para o CAD analisar e aí autorizar ou não autorizar. Tá, mas a gente está falando de CONAR, serviço público, ou você olhava pelo lado do Eu olhava ente pelo privado? lado, exato, pelo ente privado, Tá. e a gente notificava isso ali para a autarquia chamada CAD. E eu fiz isso por um tempo, eu gostava muito, era muito apaixonada, então acho que já veio minha paixão de entender como o mercado funciona desde a época de direito, né? Então eu via aquilo, achava muito legal, mas sentia que não era muito... A carreira de direito não tinha muito a ver comigo, né? Como pessoa, eu acho. Acho que eu entrei na carreira de direito até com uma ideia errada, que seria tipo Suits. Não sei se você já assistiu a série, eu achava Só que seria... de ponta a ponta umas 3 vezes. Achei que Amo seria de paixão. pouco isso. Objetivo de vida é virar o Harvey. Cara, é isso. muito legal. Porque o achava Michael eu não irado. consigo ser. Eu achava Porque irado. assim, memória fotográfica não é comigo. Eu esqueço o nome das pessoas o tempo inteiro. Eu só sei o teu porque é um apelido. Sim. Se você falar assim, meu nome é Isabelle, cagou. Já acabou, Jamais. já acabou. Não ia lembrar nunca mais. Mas Belle, olha, eu não sei explicar como é que funciona o TDAH. Não sei. É curto, é prático, é um bom apelido. E aí, basicamente, eu não entendia muito bem com a job description, talvez, né, de advogada. Era muito mais estar no computador. Eu sou uma pessoa muito expansiva, sou uma pessoa muito da comunicação, adoro falar, adoro fazer conexão. Tanto que a gente se conheceu em evento, né? A gente se conheceu ali nos eventos da vida, dentro das startups, então... Eventos da vida. Aí minha namorada vai ver isso de casa, vai falar, caramba, os caras estavam no puteiro se conheceram. Não, pelo amor de Deus, Sou tá, ó. comprometida também, não é? Gente, olha, eventos da vida significa na prática eventos de empreendedorismo, de tecnologia, Exato. eventos Web3, tá? Porque, pelo amor de Deus, velho, o que não basta, o que eu já recebi Sem de processo aqui, mal-entendido. velho, ó, é um a menos. Ih, complicado, hein, Jorge? Pelo amor de Deus, eu sou polêmico, não tenho o que falar. A ideia é falar besteira. Se fosse pra só dar aula, eu tava no Instagram, não tava no YouTube. A mais ou ideia é o menos isso. entretenimento, é isso, né? Não sei se é entretenimento. Olha, nossa, meu Deus do céu, as coisas que eu falo aqui, eu não sei como é que eu não fui demitido ainda, sendo muito sincero. Mas vamos lá. Bom, não fez sentido pra você. Não O fez direito sentido pra não fez mim. sentido ou o Direito job não fez description não sentido. fez? Porque esse que é o ponto, né? Não, o direito não fez sentido. Acho que era uma área inteira que eu não me via muito atuando como carreira de longo prazo. Mas era um mercado que eu sempre gostei bastante, né? E aí eu comecei o quest ali de sair de uma área que você é formado, que é uma coisa muito difícil, né? Quando você tem uma formação para um lado, acho que você vai caminhando para pegar trabalhos que estejam alinhados com isso. Pra ser bem sincera, foi um pouco difícil sair desse mercado, mais difícil do que eu imaginei. E na época eu estava conversando com um amigo meu que tem experiência em carreira, falar sobre isso. E uma coisa que ele me falou que me marcou muito foi: saia porque você está animada com a oportunidade, não porque você está fugindo de algo anterior, né? Bom ponto. Agora, por outro lado, vamos lá. Na época, tu tem 21 anos, você acabou de se formar. Então, Como assim na época? 25. Como na época? Quantos anos faz isso? Tipo assim, Mas quanto tempo de reflexão? É que eu acho que eu cresci bastante nesses últimos anos. E eu acho que é uma coisa do mundo de startup. Até voltando Fato. ali pro... O tempo passa muito curto e rápido O ao mesmo tempo. consultor, o Eu empreendedor, o não sei. startupeiro. Cara, é muito... Um ano trabalhando são 10 anos de uma pessoa Nossa, é muito louco. Eu acho no que... emprego 9 to 5, vai. Aqui, eu acho que nesse mundo de empreendedorismo no geral, o tempo passa de forma muito diferente. Eu acho que foi um tempo de amadurecimento muito bom. E pelas pessoas também que eu conheci, não só no trabalho, mas fora, foram pessoas que eu tive
conexões muito boas, conversas muito significativas de crescimento, de amadurecimento, de refletir sobre várias coisas que acabaram, enfim, tendo uma trajetória muito legal ali no meu amadurecimento como pessoa, sabe? Sim. Desenvolvimento pessoal. E aí eu saí do direito com essa coisa na cabeça, mas ainda assim queria muito sair, né? Então acho que estava bem aflita, porque eu não queria seguir com o direito, não tinha perspectiva. Acabei entrando num emprego que não batia com valor meu, antes do que eu tô agora. E foi muito claro pra mim. Defender traficante é difícil. Não fiz isso. Não fiz isso. Mas era uma questão mesmo de valor, alinhamento. Saí e agora entrei no mundo das startups. Entrei muito com essa premissa de testar mercados novos e o pessoal com quem eu trabalho. Acho que eles são pessoas muito humanas no sentido deles, trabalham muito com desenvolvimento humano, né? Eles são pessoas muito vamos aproveitar então, conectadas porque com essa isso. informação que nem eu sei, a gente conversou, mas nem eu sei. Quando você entrou nesse mercado não tô nem falando de Web3 blockchain, mas quando você começou a olhar para as startups, empreendedorismo de maneira geral, já foi na empresa que você está hoje ou você teve meio, sei lá, teve alguma outra ponte aí no meio? Teve uma outra Tu caiu de cara aqui. Teve uma outra pontezinha aqui, mas foi um gap confuso aqui. Foi um pouco isso. Eu aceitei um trabalho que, na verdade, eu queria mais sair do direito do que efetivamente fazer esse trabalho. Acabou que eu não tinha conexão de valores. Você foi para as drogas de entrada, foi isso? Começou na maconha do empreendedorismo e depois parei para... Não, mas é verdade. O pessoal que quer entrar em empreendedorismo e não ser empreendedor, mas o ponto é quer lidar com esse mercado... É muito comum você ver o pessoal tentando entrar por uma ou outra via. Vou entrar numa empresa, numa boutique de M&A, só voltaram para cá. Sim. Eu vou entrar numa aceleradora, gerando falcões da vida, porque eles veem muito empreendedores. Numa Ace, Aceleratec, então, ou na própria startup para depois trazer. Mas era um mercado que eu já estava olhando, por quê? Porque tem muita dinamicidade. Isso me atraía demais. Eu acho que uma coisa que é muito diferente de casos de direito é essa questão de demora, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu entrei... Fato. Quando eu entrei no meu primeiro emprego como advogada, o pessoal tava julgando um cartel que aconteceu em 1900 e bolinhas, sabe? A não ser que a gente esteja falando de arbitragem, que mesmo assim a arbitragem não é obrigado a ter nenhum tipo de ente de direito lá. Cara, é tudo lento. Em qualquer vara, é tudo lento. Só que no mercado que a gente tá, cara, principalmente você que trabalha com Web3, que amanhã pode ter uma regulamentação nova, amanhã pode ter outro competidor que é mais, sei lá, tá mais à frente, é mais competitivo, você vai ter que correr atrás dele, uma nova tecnologia, não sei o quê. Cara, conhecimento, é muito rápido. Esse que é o ponto. Exato. O que a gente entende como conhecimento, tipo assim, um médico que vai entender sobre, sei lá, um cardiologista... Ainda que tenham novidades dentro do mercado dele, são novidades tecnológicas, novos procedimentos e tal, mas, assim, o coração é o coração e ponto. Né? Não vai mudar. No nosso mercado isso não existe. Nem na Web3, nem na blockchain e, principalmente, minha carreira inteira, nem como startup. A legislação muda, o que a gente entende como jurisprudência muda o tempo inteiro. Tem um zilhão de programas governamentais que mudam, isenções. Então, assim, é um zilhão de áreas em volta. O pessoal acha que falar de startup de empreendedorismo é como se fosse uma sub-área, né? Como se fosse assim, eu sou dentista que mexe só com ortodontia. E é o oposto. Quando você é um consultor ou quando você está ajudando uma startup, você tem que entender sobre todas as áreas. E esse que é o problema. Exato. Né? Exato. Você vira aquele cara que entende um mar de informações com esse tipo de profundidade ou aquele especialista em uma ou outra área para ser um consultor para essas startups. Exato. Eu acho que o que eu faço hoje tem mais um pouco dessa parte generalista que você colocou, né? Que tem que entender um pouco de cada mercado. E cada mercado é muito específico. Até porque a tua área é comercial. A minha área é comercial. Então, obviamente, eu olho muito números, eu falo com muitas pessoas. Tem muito a ver também como os empreendedores são, porque é uma coisa que a gente acredita muito, né? E para terminar a história, eu fui para orgânica, agora estou na orgânica, claro. Mas uma coisa muito legal que é raiz de lá, é um valor muito forte, é que a gente olha muito para as pessoas, né? Pro empreendedor. Porque como a pessoa fala, o que a pessoa acredita, os valores de liderança que essa pessoa tem, que acaba sendo muito importante para a gente, né? Então, antes de eu tecer meus comentários, inclusive, sobre essa abordagem que eu vi, muito parecido na Aceleratec, que agora é a Ace, né? Então, mesmo que a ideia não seja boa, se o empreendedor é bom, a gente puxa para dentro. Cara, aproveita essa oportunidade, faz um pitch. O que é
a Orgânica hoje, o que vocês fazem. Ótimo. E aí depois, se você quiser, pode ser um pitch do tamanho que você quiser, pode ser meia hora de pitch. E aí depois me fala um pouco da sua área, porque falar comercial parece ela que a pessoa fica vendendo bíblia, entendeu? Sim. Você gostaria de uma aceleração? Não, que não é isso que funciona, né? Mas enfim, Sim. aproveita então essa... Dá um panorama geral. Panorama até geral. Pra eu aprender. Ótimo, beleza. Vamos lá. A Orgânica, então, ela começou como uma consultoria, né? Ela foi fundada pelo Rony Bueno e pela Priscila Hertal. Se conheceram na época de Netshoes, lá muitos anos atrás. Rony foi CMO da Netshoes e ele foi uma das grandes lideranças ali que trouxe o crescimento exponencial e que trouxe também o IPO para Netshoes, né? E aí ele saiu junto com a Priscila Hertal, que foi CMO do Hotel Urbano. Os dois fundaram a Orgânica justamente para trazer a transformação digital para as empresas, né? E aí a gente se separou justamente porque a Orgânica tinha um foco, ela era uma consultoria tradicional, no sentido de a gente faz um projeto junto, é um serviço e tal. Começou a chamar, e esse modelo, a nossa metodologia que a gente aplica, começou a chamar muita atenção das startups, que também queriam ter esse crescimento, queriam aplicar essa metodologia, mas na época não tinham, como era um early stage, não tinham o capital necessário para investir numa consultoria ali tradicional. Então foi nesse momento que a gente se separou e hoje a gente utiliza essa consultoria como o Smart Money, né? Então a gente traz, a gente cria junto um projeto com as startups, a gente mapeia quais são as dificuldades e a gente traz ali o crescimento sustentável, aplica a metodologia, traz especialistas ali para trabalhar junto com as startups, tá? E além disso, a gente tem também um cheque de dinheiro líquido ali, a depender do projeto em que a gente investe também. A ideia é somar esses dois valores da consultoria, né, que a gente chama de Smart Money, mais esse valor de dinheiro líquido e comprar o equity equivalente. Então, a gente gosta de dizer que a gente coempreende, né? A gente traz capital líquido para gerar caixa, a gente traz pessoas ali também para, a nível estratégico, pensar um pouco de como essa startup vai crescer, quais são as estratégias, fazer conexões, networking, abrir portas. Então, a ideia é toda essa ali da gente criar, de coempreender junto com a startup para esse crescimento. Beleza. Beli, você é comercial. Comercial, do ponto de vista de um player como você, uma incubadora, uma aceleradora, uma consultoria, pode ser duas coisas. Ou você corre atrás da startup. Aliás, três, vai. Ou Vamos lá. do parceiro, vamos dizer assim. Ou do investidor final. Ah, tá. Sim, perfeito. Que tipo de comercial você faz? Das startups e parcerias, principalmente. Então, Tá bom, então tô em contato ali com... Bora lá. Que tipo de startup vocês olham como? Porque é uma questão tipo cubo, só nessa área, oxigênio, nanã. É só nessa área, é só esse tipo, já é pré-estabelecido que vocês estão atrás para depois selecionar. A seleção é um filtro do site, a partir daí vocês apresentam como se fosse um painel de anjos da Fiesp Júnior, enfim. Como é que funciona essa dinâmica de vocês hoje? Perfeito. Bom, eu tenho uma empresa de consultoria de startups, C-Level as a Service, eu tenho um monte de cliente. Eles pegam investimento no começo e no final. E se eu quisesse colocar eles para dentro da estrutura de vocês, como é que funcionaria? Hoje a gente é agnóstico, tá? A gente atua em diversos setores, mas ao mesmo tempo a gente tem uma preferência ali de alguns nichos, né? Como é que se dá essa preferência? Hoje a gente gosta de pegar startups em que a gente consegue efetivamente ajudar. Para isso a gente precisa que seja num mercado onde o nosso board consiga atuar, né? Quem faz parte do nosso board hoje? Tem a Priscila Hertal, como eu mencionei, o Rony Bueno, então o pessoal de varejo, o nosso CEO, que é o Sérgio, que eu já tinha comentado contigo, também é do pessoal da Netshoes. Depois ele passou uns 7, 8 anos no Facebook, então essa parte de social media interessa bastante a gente. Essas são as pessoas que tocam a operação, né, que estão com a gente o dia inteiro. Temos mais 4 sócios ali que trabalham também muito com a gente, mas que não estão tão presentes. Guilherme Martins e o Rodolfo Reis, que são fundadores do App Leiturinha, então mercado de educação, mercado infantil, aplicativos. Ou seja, não é uma questão de segmento, é uma questão assim, se for um bom projeto com uma boa justificativa, beleza. Cara, tem esses segmentos mais específicos, né? E aí tem mais outros dois que são o Rodrigo Batista, que foi um dos principais fundadores do mercado Bitcoin, então a gente acaba vendo bastante coisa de Web3. E por fim, a Paula Pascoal, que é diretora do Vou marcar Google esse pessoal Pay. tudo no arroba aqui na descrição, né? Essa galera, tem uma galera bem forte, assim, um track record bem powerful aqui. Olha, para não parecer que esse programa aqui é uma publicidade velada, Pitch. porque eu tenho algumas críticas aqui ao modelo tradicional e
Vou colocar aqui e você me fala o que você pensa, tá? Não tá Vai resposta lá. certa ou errada. E aí é a minha opinião, não é a opinião do Metacast, né, da Coin Livre, é a minha opinião. Eu me incomodava muito com modelos que eu via em aceleradoras. A gente está falando de, sei lá, 8 anos atrás, que era aquele tipo de negócio. Não é o exemplo da Redpoint com o Itaú, não é o exemplo do Cubo, mas eu acho interessante citar eles porque tinha uma lógica geral. A gente botou vocês para dentro. Independentemente do valor, se vai ter valor ou não, a gente vai imputar essa metodologia e aí você vai crescer. É aquela confusão da incubadora com a aceleradora, né? E eles tinham um valor padrão de aporte. Não só eles, a Ceratec, Ace, tantas outras. A gente coloca entre 100 e 200 mil reais por 15% de equity e imputa a nossa metodologia. Olhar falando, você está de sacanagem comigo. Um Uber da vida com 3 atividades comerciais, parceiro, motorista e cliente, 150, 200 mil reais, portanto, de equity, isso não significa nada. Se vocês colocassem 10 milhões, não ia ser nada do mesmo jeito. Começa com 50 milhões de dólares, então não faz muito sentido. Por um outro lado, numa empresa B2B, talvez esses 200 mil fizessem toda a diferença. Ou, talvez não precisasse de dinheiro nenhum, precisasse de recurso. A empresa precisava de 100 mil em desenvolvimento por mês, por um ano. 1 milhão e 200. E chega um parceiro e fala, não, sem problema. Eu pego 5% de equity e eu boto esses 100 mil em programadores por 5 anos. É isso que eu faço hoje no meu lado. Então eu tinha uma crítica do tipo, por que está encaixotando o modelo? Não faz mais sentido olhar empresa a empresa e falar, o que tu está precisando, irmão? É dinheiro? É recurso? É smart money? É parceria? Sim. Eu gostaria de ouvir e entender, tipo assim, de pessoas que... Eu queria falar com gente que rompeu essa parte meio padronizada, encaixotada. Perfeito. Porque se tem uma coisa que uma startup não é, por sinal, né, por definição, é algo encaixotado. Sim. Ninguém vai abrir uma startup de colheita e venda de café, de uma commodity, sabe? A não ser que tenha um puta diferencial tecnológico. Sim. Não vai. Então, não faz sentido que a solução seja também personalizada e não padronizada? Faz. Mas é um pouco isso que a gente traz, tá, Jorge? É exatamente a proposta essa. E tá tudo bem se não for, tá? Porque Desculpa, não. mas assim, é a minha opinião, literalmente opinião. Eu me incomodei com isso, por isso eu criei um serviço diferente. Lógico, não, mas Eu não a gostava proposta... desse... Pô, para! E faz muito sentido, 200 faz muito mil, o que isso sentido. significa? Eu preciso de 3 milhões, vou dar 200. Tá, e... Sim. Eu concordo com você. Eu acho que... Mas o nosso diferencial eu colocaria mais na parte do Smart Money. Existe essa flexibilidade ali no Smart Money. Foi um pouco por isso que a gente pega esses projetos que estejam orbitando essas pessoas. Porque é onde a gente efetivamente consegue ajudar. Não adianta nada a gente pegar algum... Por exemplo, sei lá, vir alguma startup de algum mercado que a gente não entenda absolutamente nada... entrar e, cara, a gente não tem conexão lá, a gente não pode ajudar, a gente não sabe como funciona. Outro dia eu fiz uma reunião com um cara que atuava numa... era drones, basicamente, para uma cultura perene de não sei o quê. Sabe? A gente não entende nada de agricultura, sabe? Cara, não adianta nada. Passa pra nós que a gente resolve. Mas esse que é o ponto. É parceria. A minha vida inteira, em 10 anos, assim, o que eu sei fazer? Isso. O que eu não sei fazer? Vou precisar de um parceiro. Claro. No primeiro ano, você tem 10 parceiros. Hoje eu tô com mais de 500 cadastrados. Empresa de estatística e pesquisa. Eu tenho uma das maiores aqui de farma. Quanto que custa para começar uma pesquisinha? 200 pau. Para mim, zero. Sim. Por quê? Porque é parceiro, desde o começo. Eu sou dev? Não. Eu sei escrever em pseudoprogramação. Eu consigo falar o que o meu cliente precisa, transformar isso em... Talvez até em layouts, falando, ele vai precisar desse tipo de função, tal, sei o quê. Eu sei programar? Não faço a menor ideia. Mas eu tenho 70 parceiros de programação. Eu acho que essa honestidade intelectual está faltando. Quando você contrata o serviço, não, eu dou conta de tudo. Não dá, meu irmão. Não é assim, possível. Exato. Mas é como a gente pode se ajudar, né? E eu acho que isso está muito presente no mundo de startup e aqui, assim. A gente tem você também faz a parte comercial, você conversa com muita gente. E é basicamente isso. Como é que a gente pode se ajudar? Vamos se entender. O que você Perfeito. faz, o que eu faço. Vamos ver como a gente se encaixa. O que a gente consegue fazer para se ajudar. Tanto que eu brinquei, eu vou falar um spoiler aqui, sabe? que não é tão spoiler assim. Mas assim, quando eu falei com vocês, quando eu soube de vocês pelo Fábio, inclusive, o Fábio que ele ia estar aqui assistindo a gente, CEO da Coin Livre, todo mundo aqui já conhece, mas enfim. Eu falei, eles têm uma pancada de startup na carteira. Startup que já passou pelo processo, que já está no meio, que estão começando agora. Eu vou fazer um ETF para eles. Eu vou tokenizar. Se o mercado Bitcoin conseguiu fazer, que são nossos parceiros, e querem... Enfim, temos interesse em fazer um ETF para eles, porque eles não podem eles mesmos fazer, por questões da CVM,
pô, será que não faz sentido, ao invés de você investir em uma startup, você que é um anjo, você que é um investidor de grande porte, pequeno porte, médio porte e tal, você investir numa carteira de projetos que é móvel? Quantas startups vocês têm em carteira entre hoje, foi 50, 20? Depois eu vou te perguntar isso realmente, mas tudo bem. Quantas tem hoje? Essas. Quanto que isso lucra? Cada uma, total da carteira, tanto. Não faz sentido a gente captar, você pega, distribui como você bem tem esse dinheiro, e quem colocou o dinheiro lá tem um percentual. Porque fala de ETF, parece que é só delta, não é só delta, né? É delta no nosso mercado, blockchain, é delta mais rentabilidade de tudo que está acontecendo lá dentro. Aceitaram mais 12 startups? Bota para dentro. O ciclo é mais longo. Não tem importância. Sim. Vocês fazem investimento cruzado. Eu falei com isso, o mercado de investimento falou, pô, faz muito sentido. E quando o Fábio me falou de vocês, eu falei assim, pô, vamos fazer para eles também. Vocês são uma venture builder, isso que é uma VB, pote né? total ali do que a gente tem. Exato. Sim. E vocês decidem, olha, pegamos 20 milhões. Quanto que vai para cada uma? Decidam. Claro que tem os seus pesos internos. Os investidores vão querer um retorno em relação ao total e não uma startup. É muito mais seguro para o investidor, tá diversificando carteira, né? Até porque é um investimento de risco, né? Alto risco. Altíssimo risco aqui no Brasil. Em startup, exato. A gente conta com 1 milhão de coisas e variação do dólar, por exemplo, só uma das variantes ali, Nossa. uma das 1000 variantes que existem pra gente conseguir falar nesse mercado. É meio que isso. É muito louco o que acontece. Mas eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que é uma proposta que a gente pode discutir, inclusive, depois. Eu falei mais isso como uma provocação, por quê? Porque eu coloquei aqui na thumb pro pessoal que tá vendo que vocês são uma VB, uma Venture Builder. Então, antes de eu comentar sobre isso, eu acho que eu já falei VC, VB... Nossa... Private Equity, eu já falei tantas letras aqui que o pessoal nem sabe mais. Então eu vou deixar para o teu lado. Qual que é a diferença? O que é ser um VB versus um VC? Como é que funciona em relação a serviços e investimento? Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Perfeito. VC é uma coisa mais voltada para o dinheiro investido, né? Que a gente pode usar e não tem tanta mão na massa ali, vamos colocar. Interação das direta, pessoas. vamos chamar assim. Tem mais questão de board, assim, coisas mais estratégicas. E a Builder, pelo menos a Orgânica, a gente tem essa premissa de trabalhar junto com as startups, né? Então, a gente gosta de falar até que a gente co-empreende, porque a gente está lá no dia a dia delas e trabalhando junto para conseguir melhorar números, processos, cultura, enfim, tudo o que precisar. E eu acho que isso é legal. E até voltando naquele ponto que você falou sobre ser uma coisa... Por que colocar em caixinhas se você pode fazer uma coisa personalizada? A proposta de cada projeto é atender às necessidades daquela startup. Perfeito. Especificamente. Porque, às vezes, não adianta a gente falar, poxa, vou fazer aqui um combo, a gente vai trabalhar um primeiro ciclo de cultura, sendo que está todo mundo ótimo com cultura. Ou máquina de vendas, e a máquina de vendas está rodando maravilhosamente. Não adianta. Por que a gente vai gastar tempo com isso, né? Então, a ideia é sempre a gente fazer tailor-made. É bizarro. O pessoal não entende... Quem é consultor entende um pouco disso, mas uma pessoa normal que está assistindo a gente, um empreendedor, às vezes não... Gente, é o equivalente a você ir num dentista e você não está com dor de dente nenhuma, tá? Você quer corrigir o seu sorriso. Talvez ele faça uma faceta, talvez ele faça um tratamento assim, talvez ele bota um aparelho e o cara fala assim, não, assim, por padrão a gente arranca dente. Quer arrancar dente? É isso, nós arranca dente. Você veio aqui, você entrou no consultório, né? Então agora a gente faz nosso processo padrão. Dente. Cara, primeira isso etapa, não resolve o problema dele. arranca o dente. Não tá resolvendo o problema dele, tá? E aproveitando essa ponte, então, deixa eu jogar pro outro lado. Vocês falaram de smart money. Pra mim, smart money significa uma coisa. Bom, talvez, né? Tem gente que fala smart money precisa do money que seja smart, né? Então, assim, é o pessoal que coloca o dinheiro que também tem algo a colocar em termos de recursos. Claro. Recursos não é sempre dinheiro, né? Mas isso não necessariamente é verdade. Eu já vi vários investidores, vários VBs que botam recurso, mas não botam dinheiro. Como eu dei o exemplo agora há pouco da tecnologia, totalmente normal. Como é que é do lado de vocês? Quando vocês pegam uma startup, é padrão colocar dinheiro e recursos? Ou é padrão colocar dinheiro menos recursos, colocar recursos, não dinheiro? Como é que funciona hoje em dia para vocês? Ou é realmente personalizado mesmo? Não, pra gente, normalmente, o que sempre vai ter, porque é o nosso core business. O que a gente tem a melhor a oferecer é a parte da consultoria, porque o nosso forte são as pessoas que a gente juntou nesses 9 anos de Orgânica, né? Então, a gente criou uma rede muito 9 boa anos já? de Orgânica consultoria. A gente, Orgânica Venture Builder, são 5 anos. Mas são pessoas, os especialistas que vêm, então os profissionais da rede, os profissionais C-levels também que fazem parte da nossa rede, toda a história que eles têm para contar, isso acaba sendo o maior peso que a gente tem, né? Então é onde a gente consegue
agregar mais valor dentro das startups, né? Para colocar dessa forma. E então isso vem sempre junto. Esse é o nosso core business. E aí o investimento em caixa, líquido, dinheiro para rodar caixa, isso pode variar. Mas é que nem você falou, tem muitas pessoas que vêm até a gente falando, cara, eu não preciso de dinheiro. Já break-even, não preciso, não faz sentido, já tenho investidor XYZ, mas eu não sei como gastar isso. Não faz sentido, eu já tentei para vários caminhos, não deu certo, não consegui virar XYZ. Então, o que faz sentido é, eu quero crescer sustentável, eu quero trazer... Fora que o dinheiro pelo dinheiro compromete muito mais o cap table do que o recurso. Porque no recurso você tem uma especialização ali dentro. No dinheiro pelo dinheiro, se você errar, você ainda está devendo 5% da empresa pro cara, 10% da empresa pro cara. Tem esse O parceiro é mais assertivo, porque ele assume parte da responsabilidade junto. Isso é como se ele exato. fosse como eu sempre falo, né, o C-Level as a Service. Né? Se você está pegando uma empresa que vai estar com tecnologia, ele pode quase ser um CTO as a Service. Ele assume aquela posição, ele bota a estrutura dele, ele investe internamente. Ele vai colocar 100 pau de serviços mês. Quanto que ele está gastando disso? Talvez 60, 70, mas o ponto, ele está colocando. A solução está lá. Exatamente. Não é o dinheiro pelo dinheiro. Exatamente. Porque sem a solução, não importa quanto dinheiro fosse. Mesmo que o valor que ele está oferecendo, se você tivesse 3 vezes isso para colocar nessa área, não significa que a equipe dos investidores, isso é muito comum da gente ver, tá, gente? Saiba escolher os melhores profissionais, ou saiba até explicar o que eles de fato precisam. Então é bizarro a quantidade de vezes que eu já vi a empresa achar que o que faltava era dinheiro, e mesmo com acesso a dinheiro, incapaz de resolver um problema que a gente sabia que com um parceiro com muito menos dinheiro do que aquilo, seria capaz de resolver. E até ter e uma é frustrante. e até ter uma visão externa, né? Eu acho que muitas Boa. vezes, quando a gente tem uma equipe... A gente trabalha principalmente com early stage, né? Então, a equipe é pequena, tem uma dinâmica ali um pouco mais íntima Não, boa, até. Você falou assim, early stage, beleza. Early Vocês stage. pegam uma startup quando? A gente tá falando de ideação, a gente tá falando pré-MVP, pós-MVP? Pós-MVP. Pós-MVP. Pós-MVP validado até um Series A. Então, O que é um MVP validado para vocês? MVP validado é que a gente já encontrou um product fit ali. A gente já entendeu mais ou menos como é que esse produto atende uma dor de mercado, certo? Tá. Então, a gente já entendeu isso. E pode não ser não esteja 100% É que o product refinado. fit pode ter 2 pontos ali. Ou ele foi colocado a mercado e já teve gente que pagou por isso. Não importa, não. Ou ele foi colocado a mercado e as pessoas que consumiriam aquele produto falaram, não, isso aqui faz sentido para mim. É exatamente Pode ser qualquer um dos isso. dois. Né? É a segunda opção. Pode ter ou não dinheiro envolvido. Exato, mas não é a questão de remuneração, né? Não é a questão pecuniária de que eu paguei numa pessoa que pagou. Não é isso. É mais a questão da gente ver que aquele produto resolveu um problema, resolveu a dor daquela pessoa que comprou. E aí faz sentido, entendeu? E legal ver isso, porque Venture Builder, até na minha cabeça no começo, era uma coisa tipo assim, bom, temos uma casa de startup, vamos colocar para dentro, a gente tem o shared service, a gente tem um espaço, a gente coloca recursos desse tipo, não necessariamente dos outros tipos também, e vamos que vamos. E na prática é muito comum você ver que o outro lado da coisa, que seria a aceleradora, só aceitar num pós-MVP ou MVP provado, onde a prova disso fosse o faturamento. O que não é verdade. Tem uma porrada de empresa que ela pode se provar até com a versão free. Ela pode se provar com o free com gente interessada na versão premium. E às vezes demora também para Mais uma vez, não é padrão, né? Exato. Outro dia eu vi, circularam no grupo do trabalho, quando que as empresas, essas grandes, Uber, Airbnb, todas essas grandes tiveram o break-even, tiveram MVP validado. Cara, demorou anos. O YouTube foi ano passado. Sério, se o YouTube não tivesse tido investidores de grande porte, ele não existiria. E vai falar se que fosse o nessa YouTube lógica de precisa dar dinheiro ou precisa bater o break-even foi ano passado. Então, e vai falar que ele não resolveu dor. Resolveu dor, eu cara. acho que o Uber nem bateu o break-even ainda, hein? O operacional, acho que ela nem bateu. O operacional bateu, desculpa. O break-even em relação ao dinheiro do investidor, eu acho que ela nem bateu ainda. Qual? Desculpa? O Uber. Eu acho que ela nem bateu. O iFood e o Rappi não bateram ainda. Mas imagina, nada disso existiria se todas as empresas investidoras pensassem, não, se não der lucro, eu não vou. Pô, tá brincando. Não, e vai falar que o Uber e iFood não resolvem dores no mercado. Imagina. Resolve, pelo amor de Deus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso, exato. É não, e frustra mais inovação. uma vez, né? Eu acho que eu vou acabar voltando nesse tema um zilhão de vezes, mas mais uma vez, a padronização da tomada de decisão irrita pra mim por causa disso. Porque, cara, nada disso é padrão. Nada disso é padrão. Você vai falar que o YouTube não foi bem sucedido? Bom, vamos dizer, né? Bateu o break-even no ano passado. Então não. Até agora, pra mim, o YouTube não provou conteúdo. Você tá brincando?
Eles são os donos da internet. Exato. Você tá brincando. TikTok da vida não tá nem perto de bater. Eles nem sabem como fazer dinheiro ainda direito. Cara, isso é muito louco, né? É surreal. E ainda assim, quanto que eles retêm da tua atenção? Apple, 80% do valor de mercado deles é a quantidade de informação que eles têm do seu dia a dia. E eles nem comercializam isso. Eles vendem devices de maneira geral. Eles não estão nem perto de chegar... A Apple poderia não vender nunca mais. É que eles querem pegar um mercado mais premium. Mas se eles não vendessem mais um device na vida deles, eles valeriam mais do que eles valem hoje. Porque fazer dinheiro com a informação que eles têm vale muito mais do que fazer informação com os devices que eles vendem. Nossa, essa era e da é surreal de informação, pensar isso. E a gente tá falando de empresas que todo mundo conhece. A Samsung vale o dobro do que ela valia antes, num certo período de tempo, porque a Samsung, sendo a maior concorrente da Apple, são as que mais fornecem equipamentos de maneira geral, chips, etc., tela tal, para a própria Apple. E o core Há pouco business, tempo às atrás, vezes, não é imagina. nem onde eles lucram mais, né? Pois Acaba é. sendo um side business Aí ali. é que tá. Então estamos num mercado onde as coisas não são óbvias. Exato. Não é sempre assim, o que você vende? Abacaxi. Por quanto você compra tal? Por quanto você vende tal? Ah, então sua margem é tanto, é isso que você vale vezes o número de vendas. Não é isso. Cara, se é uma startup por definição, e pode ser uma startup interna, pode ser um projeto dentro de uma empresa grande. Já peguei projeto dentro do grupo Carrefour, por exemplo. O grupo Nestlé, que tinha comprava startups e colocava dentro de uma estrutura deles de projetos e tal. Não precisa ser só uma startup. Tem vários motivos, momentos e fases diferentes. A teoria por trás é o que importa. E aí, a partir disso, você personaliza. Pelo menos essa era a minha ideia quando eu comecei a atender esse mercado. Não, sim. Eu acho que uma coisa que é exatamente o que você falou. A gente tem que ver qual que é a atuação desse produto no mercado, né? Isso é fantástico, ver como é a solução que essa empresa traz. É bizarro. E não necessariamente está atrelada ali ao sucesso econômico. Eu acho que a gente tem a ideia muito errada de que os empreendedores têm essa coisa de... No dia seguinte, a pessoa tá lá, nossa, deu muito certo o meu produto, e aí, chuva de dinheiro, e sei lá, muito louco. Assim, o pessoal vê o Silicon Valley, né? A série, Exato. e acha que é assim. Do nada Galera você tem do uma Facebook, ideia, peguei 1 bilhão. Não é assim, exato, cara. Gente. meu. E tem tanto trabalho por trás, assim, tem um dos nossos produtos ali na Orgânica que a gente promove imersivas, né? A gente sai da cidade de São Paulo e a gente tem workshops sobre liderança. E é um momento muito legal, porque a gente chama muitos empreendedores e é um momento muito vulnerável, assim, de compartilhamento, de frustrações. E eu já ouvi tanta história de gente que tá na luta tantos anos e de emoção, de sobe e desce, montanha-russa. E o Rony até brinca, ele fala, cara, empreender é você ter o sentimento de vai dar errado e eu vou quebrar umas 5 vezes ao dia, sabe? Você acorda, tipo, vai dar super certo, não pensa nada, meu Deus, eu vou quebrar. E é isso, sabe? É um carrossel de emoções E você gigantesco. veste isso do seu cliente também. Porque quando você pega um cliente que tá passando por isso, você também passa por isso. Com certeza, exato. É tipo assistir Game of Thrones, assim. Eu acho que às vezes no momento tá tudo lindo, no outro momento exato. todo mundo vai assassinar no meio do jantar, a cabeça, entendeu? exato. A cabeça rolou, exatamente. O que no Brasil normalmente significa, então, baixou um imposto novo, fudeu-se todo mundo, né? É tipo isso. Ou um juiz aleatório baixou uma regra, danou-se. Se você não é o Uber que pode lutar contra, danou-se. Ou alguém do governo falou alguma besteira e o dólar disparou, Nossa. sabe? Acho que, cara, é imprevisibilidade. Acho que é lutar contra isso e essa volatilidade de todos os números possíveis e as métricas possíveis, né? Não, Beli, com isso. eu vou ser muito sincero. Eu já tinha planejado falar com você e com o teu CEO e fazer perguntas mais específicas da empresa, mas não tem muito como fugir das coisas, né? O que você faz é o que a empresa faz. O comercial, ele tá meio que junto todas as etapas. Se você não conhecer todas as áreas, você não consegue vender a ideia do serviço de vocês. E nesse aspecto, que eu queria entender, vamos lá. Eu conheço uma pancada de gente, quando você fala de processo de seleção de startups e tal, imagina aquela coisa meio que dentro de Sebrae e Cubo, lembrando, são 2 empresas que eu gosto bastante, fui treinado pelo Sebrae há mais de 10 anos atrás, que é assim, você tem que entrar meio que num edital, dentro de um certo propósito, aí você tem que fazer aquele cadastro específico, aí depois você tem que mandar aquela coisa meio travada. Como é que é o processo de vocês? Vocês abrem de 3 meses, 6 meses, ou não importa, a qualquer momento a gente vê quantos pitches chegarem, se a gente se interessar, a gente chama para conversar. Como é que é esse, já que você é comercial, né? Como é que é esse fluxo comercial, esse funil, né? Desde a captação até o momento que vocês falam, ok, chega aí, lindão, vamos conversar aqui. Perfeito. Cara, se inscreve no nosso site.
organicabb.com.br, mas é basicamente um fluxo de conversas, né? Então, são três conversas, sendo a última delas com o pessoal do board. A primeira, com a primeira frente ali do comercial, provavelmente vai ser comigo a conversa. E a gente tira muita informação de lá, né? Então, números, em que estágio que está, estágio de maturidade, quais são os poucos... A gente gosta de pegar startups ali que tenham no mínimo 1 ano de atuação no mercado, com MVP validado. Então, tem essa parte... Peraí, 1 ano pós-MVP validado ou 1 ano de atuação? Pós-MVP validado. Tá. Então ali... é uma VB que não tá na ideação. Vocês estão realmente... Na ideação. Exato. Tá. Ideação a gente não... Mesmo que precise pivotar. Então a startup chega e fala assim, já estamos no mercado, faturamos pouco ou quase não faturamos, precisamos repensar algumas coisas. Faz sentido para vocês? Sim, faz sentido ainda, porque a gente faz parte muito dessa parte de estruturação, né? Então é onde a gente gosta de atuar, porque é o nosso sweet spot, né? Porque é onde a gente gosta de crescer junto, né? Então, mesmo que tenha pivotagem, tem inclusive alguns projetos que vem na minha cabeça que a gente teve que ajudar também numa certa 180 ali. Não, e tá ótimo, fazendo que muito bom. sentido. Que bom, vocês são exato. consultores, teoricamente vocês são enviesados. É que assim, enviesado é difícil, porque eu nunca pego equity, eu pego revenue share, né? Então, quando eu tô... Tá. Eu, minha empresa, quando a gente tá agregando, tá todo mundo ganhando junto. Quando você pega equity, diz aquele negócio, você tá conversando junto com os sócios, a tua opinião tem que ser levada em consideração porque você é sócio, e pra mim eu não gosto disso. Tipo assim, eu quero ajudar você a dar certo. A decisão, no final das contas, é sua. A gente passa, a decisão é sua. Perfeito. Não tem nada de errado num modelo ou de outro. Sim. Mas a minha maneira é assim. Eu vou ser muito sincero, os nossos sócios, os nossos consultores, a gente vai ser muito sincero. Ó, é isso aqui. Faz o que você quiser. A gente deu 6 opções para você. As 6 estão validadas. Agora você escolhe. A escolha é tua. Não dá para você me ouvir só porque a minha preferência é esse aqui. Como ele é sócio, vamos ouvir. Cara, eu não gosto desse tipo de coisa. Os sócios têm que entender. Mas, de fato, tem muitas vezes que... Pô, vamos lá. Quantos empreendedores são humildes o suficiente para poder chegar e falar assim, eu preciso de ajuda. Não é só dinheiro, eu preciso de ajuda. Exato. Saca? Todo mundo fala, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de ajuda. Pode ser recurso, tal. Eu quero chegar numa aceleradora, tal. A partir desse momento, se ele foi humilde o suficiente, tá aqui as opções, cara. E sabe o que eu percebi? Normalmente, essas pessoas são as pessoas que têm mais tempo de mercado. Que tem essa humildade pra falar isso. Porque eu já tive reunião com tanta gente. Teve uma menina que... Ela era mais jovem nesse mundo de cripto também. Era uma Web3, uma startup de Web3. Falava sobre investimento, tinha muita questão de criptoativo e tal. E ela se apresentou e falou, sou advogada e, portanto, tenho muito conhecimento sobre regulamentação de criptoativos, ponto. Falei, cara, ousada você, né, amiga? Ousada. Conheço pessoas... Eu conheço um dos sócios... de um escritório que participou de escrever, basicamente, toda essa parte de regulamentação e tal, que está tramitando lá. Qual? Eu não posso... Eu não queria falar o nome, na verdade. Não, tá bom, eu vou chutar 2, mas se não for qualquer um desses 2, não é possível, velho. Mas ou são os pais, de um escritório grande. E aí... Só pode ser um dos 2, não é possível. E o... Não tenho intimidade para colocar esses nomes. Eu sou de todos eles. Aqui na frente. Mas, de qualquer forma, E ele falou para um cara que é meu amigo da equipe dele, falou, cara, se tiver alguma pessoa que tem tanta certeza, que sabe como funciona, não sei o quê, essa pessoa tá balela. Principalmente assim. Na nossa área. Não dá para ter certeza de nada. Não dá para ter certeza. São tantas variáveis, tanta regulamentação nova, tanta coisa nova acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes realmente bagunça e tá tudo bem, sabe? Às o negócio vezes, é o tempo inteiro. Pô, eu estudo 4 horas por dia. Eu chego em casa, eu trabalho. Quando eu acabei tudo, deu 11 horas. Eu falei, tá bom, vamos estudar das 11 até as 3. Para chegar no dia seguinte e perceber que você não pegou 5% da informação do que aconteceu no dia. Porque a gente não tá estudando. Eu penso que o pessoal não entende, né? Vamos lá, nada contra, tá? A minha família é de médicos, tá? Então, assim, quando eu falo que o cardiologista ele tem que estudar sobre a área dele, coração, novas tecnologias, tudo bem. Quando a gente fala que você é consultor, que você trabalha com startups, você tem que entender sobre tudo em relação a todas as áreas de uma empresa. Quando você fala que você está em blockchain, você tem que entender sobre tecnologia. E quando você fala que você está no Brasil, você tem que entender sobre regulação. Se você juntar todos esses e ainda tiver que comparar com tributário, internacional, regulação internacional, não tem como. Não dá. Eu sempre falo que o Fábio teve aqui esses dias, eu falei para ele, cara, teve uma semana que eu estava vendo a atualização da regulação em Hong Kong e em Londres em relação a como eles estão interpretando lá as VASPs
que nem tem aqui, que eu perdi 3 episódios do canal do Razin. Dentre eles, um que era extremamente importante, que participou inclusive o Bernardo Surur, e eu não tava vendo. E eu tive que ver depois. Não tem como! Não, se você tivesse 70 horas no teu dia, se você fosse um alienígena, você ainda não conseguiria absorver tanto conteúdo quanto que tá... Porque tudo que atualiza tem a ver com o que a gente faz. Tudo. Tecnologia, regulação, jurídico, internacional, tributário, tudo que tem a ver com uma empresa, contábil. Pelo amor de Deus, cara. É infindável. É aquela matrizinha pastel infinita, tá? A pastel infinita, não tem como, não tem como. Nossa, cara, às vezes é desesperadora. Nossa, eu tenho crise de ansiedade, você não tem newsletter. ideia. Então, eu assino newsletter de Web3 e tem várias categorias lá. Cara, mas é umas newsletters gigantescas, não dá pra ler todo dia. E é isso, atuar no mercado é meio que saber tudo isso. Eu tive um professor que era... Se divide, pega 3 pares seus na empresa e vai cada um focar numa coisa, menor, porque senão não dá. Exato, não tem condições, assim. Eu tive um professor que era CEO de uma empresa de farmacêutica que também... Enfim, vive de regulamentação ali da Anvisa, etc, etc. Pode crer. Então, cara, e aí ele ficava contando umas coisas que eu ficava, gente, quando que você dorme assim? Não dorme. Não dorme. Como é que faz? Não dorme. Nossa, é uma coisa. Tem que estar com a antena ligada. Eu acho que é isso. E é um dos motivos pelo qual eu vim pra esse mundo, cara. É isso. Bom, então, assim, eu acabei desviando e a culpa é minha, tal. A gente falou sobre o processo. Falou, entra no site, enfim, cadastra o seu projeto lá e depois vocês começam a conversar com eles, a entender 1, 2, 3 entrevistas. Ok, passou. Como se fosse um processo seletivo de faculdade, né? Perfeito. Passou. E aí? Aí a gente vai para os processos mais burocráticos, né? Que é assinatura de term sheet, due diligence, que aí entra a parte mais complicada, que normalmente demora, né? Eu acho que pela minha experiência, o pessoal due diligence é o que demora mais, porque tem que catar todos os documentos, desde existência de bolinhas, não sei o quê, pra gente ver também, né? Acho que faz parte da nossa segurança. É que a população normal acha que o mundo é Shark Tank, né? Você vai, apresenta uma ideia, o cara fala, bota 300 mil, ei, acabou. Cara... O pessoal nem sabe que 90% do que o pessoal investe lá durante o programa cai por terra e não investe porríssima nenhuma, porque tem logo depois do programa do Shark Tank, tem uma parte realmente de governança corporativa, de due diligence, de auditoria de dados, entender quem que é aquela pessoa, puxar a capivara de tudo que está acontecendo. Eles falam, cara, não faz sentido. Aquilo é a primeira reunião, aquilo é um exemplo de um primeiro pitch. Exato. Seja uma banca de anjos, seja 5 grandes investidores. Aquela é só a primeira. Se o cara falou sim, topo investir, ainda assim, tem 10% de chance de dar certo. Só que o pessoal acha que, ficou milionário. De novo, é a série do Silicon Valley. Não é assim. A vida real não é assim, né? É que é exatamente isso. Essas primeiras entrevistas, a gente vai ver a fachada da casa. Você vai apresentar aquela coisa maravilhosa, linda. Até chegar no encanamento vai demorar um pouquinho. Exato. Aí depois a gente vai ver o porão. Ele vai abrir o que tá acontecendo ali dentro. Que é isso. Agora começa a caça-fantasma, entendeu? Beleza, você falou que vocês estão nesse mercado há 10, 9, 8 anos, enfim, como consultores, mas não importa. No final das contas, eu fui a mesma coisa e você sabe que você vai juntando experiência. Vocês têm uma pancada de sócios com uma experiência absurda, não só como consultor, como empreendedores. Tá bom. Vamos puxar agora para o nosso mercado. Nosso, entre aspas, né? Chegamos numa nova etapa de startups. Então, o que a gente define como startup, né? Que é a tecnologia... O que é uma startup na prática? Né? É uma empresa cuja tecnologia, de maneira geral, tá, gente? Cuja tecnologia seja o fator preponderante, o fator essencial para que o crescimento dessa startup, do faturamento, seja lá do que for, do número de consumidores, seja exponencial. Ponto. Se você crescer baseado em outra coisa que não tecnologia, provavelmente você não é uma startup e você é alguma outra coisa. Ok, lindo. Você teve o boom das startups aqui no Brasil, no mundo inteiro, inclusive agora recentemente uns escândalos absurdos nos Estados Unidos de gente que pegava dinheiro de investidor para morar no Silicon Valley, gastando uma fortuna. Cara, tu tá usando dinheiro de investidor para comprar cadeira, mesa e computador e não para botar no negócio. Você está botando na despesa e não no custo. Né? Aqui no Brasil eu acho que a gente é um pouco mais inteligente. Né? Mas enfim, vamos lá. Então, ok. Aí a gente vem para a blockchain, que ninguém sabe o que é, que ninguém entende o que é. Não é obrigatório falar disso aqui, pessoal. Acho que eu sempre puxo para cá, mas é que, na verdade, a gente está falando de um upside tecnológico que não está disponível para as pessoas no front. Não é que nem AI agora, depois de 10 anos, você consegue chegar, puxar de GPT e perguntar. Né? Tá demorando para poder chegar lá. Então, para mim, pelo menos, a blockchain ela é um desbloqueio, ela é uma destrava tecnológica que faz sentido em todos os aspectos. Do regulatório, tipo de você não precisar mais
Ou do jurídico. Você não precisa mais de LGPD com blockchain. Você não precisa mais pensar em parque de servidores com blockchain. Nada disso mais é necessário. Então, as pessoas podem usar blockchain Web3 como base para uma porrada de coisas nas suas startups. Então, minha pergunta para você, depois desse parênteses gigantesco, esse momento palestrinha aqui, que o pessoal sempre me mata, que eu falo demais, como é que foi essa transição? Então, né, as startups começaram a chegar para você agora falando de AI, falando de blockchain, falando de Web3. Como é que foi essa transição? Como é que vocês têm olhado para empresas que usam isso como prerrogativa versus o quanto vocês dão prioridade para essas empresas que têm isso como discurso? A gente gosta de ver bastante... Isso cai bastante no que... Semana passada a gente se encontrou naquele evento que eu até palestrei no MacHub lá. Boa. E a gente estava falando... Hub. Perfeito. E a gente estava falando sobre a utilidade, né? De token, utilidade. Então, como essa tecnologia agora já criou todo um ecossistema dela, né? Para 1 milhão de utilidades. E uma coisa que eu tenho visto é que a galera de Web3 saiu muito... Antes se via muito supostos fundos de criptoativos e não sei o quê. Era muito uma coisa mais especulativa e de mercado financeiro, né? E agora criou uma variedade infinita, e isso é maravilhoso, tendo o blockchain, como você falou, como tecnologia abaixo, né? Então como é a base. Premissa, exato. Como se a fosse premissa. internet, a gente usa internet. Perfeito, não é mais exato. diferencial, meu irmão. Tu usa Exato. internet, tu usa blockchain. Pronto. Exato. Então Padrão. a gente vai ter games, a gente vai ter smart contracts, a gente vai ter 1 milhão ali de utilidades para uma coisa, é tudo embedado na Web3, né? Nessa tecnologia. E eu tenho visto crescer bastante para essa diversificação. Eu acho que ramificação é uma coisa muito, muito importante, principalmente para a questão de rastreabilidade, transparência, né? Toda a premissa de que existe essa possibilidade de qualquer um entrar na rede e verificar se isso aí eventualmente existe ou não, questão de ter alguma coisa fake ou não. Eu acho que essa começou a ser a premissa de muitas tecnologias, né? Muitas startups. Eu não só concordo contigo, mas eu vou ter que ser sincero aqui. Tem uma coisa que eu aprendi com a Aceleratec, mais uma vez atual Ace, que assim, às vezes você vê um ótimo empreendedor, que ele é incrível, mas às vezes a ideia dele não é muito boa. E a Ace puxava esse cara. Vem cá, vamos te ensinar algumas coisas. Se você se encaixar em algum projeto aqui, ou se você achar gente para colocar no seu projeto que faça com que ele seja, tá ótimo. E isso vem muito do Peter Thiel, né? Do empreendedor minimamente viável. Né? A ideia do cara que corre atrás, que aprende pra caramba. Tá bom. Hoje em dia, quando vem uma startup para mim que não fala de Web3 ou blockchain, ou, tudo bem, você não entender sobre isso, é um assunto novo para muita gente. Ou, quando você explica o que é e como é que pode ajudar, a pessoa fala, tá bom, para mim não faz muito sentido. E o cara é dono de uma startup. Eu já pego e corto fora. E desculpa, tá? Se eu estiver ofendendo alguém. Mas o ponto é assim, eu fui... Os primeiros anos, como consultor, eu tinha dos 23 até os 25, eu tive alguns mentores dentro do Sebrae que me ensinaram muita coisa. E um deles tinha 91 anos de idade. Esse cara, por dia, recebia mais de 200 pitches. E ele me ensinou uma técnica que é o seguinte, você tem 30 segundos para poder jogar um pitch fora ou colocar aquele bloco de notas aqui do lado para você ler depois. E tem coisas que você tem que olhar, entre elas. Estrutura de despesas versus custos. Despesa está maior do que custo? Fora. Os empreendedores. É part-time ou full-time? Fora. Várias coisas assim. Hoje em dia eu falo uma dessas. O cara pode não entender de blockchain e Web3, está tudo bem. O empreendedor ele pode não entender de tecnologia. Apesar da empresa dele ser baseada em tecnologia. Ele pode ter um CTO, tal, sei lá o quê. Só que se ele não consegue entender que existe... a internet existiu agora. Então, do nada você está abrindo uma startup. Você não sabe nem que existe a internet. Tem alguma coisa errada. Ou você não está estudando, ou você não está correndo atrás de mercado. Então, pode me jogar como for. Mas eu normalmente descarto. Porque eu vou ter que perder tanto tempo ensinando para ele, não sobre blockchain Web3, mas a importância de você ser mais lean, usar uma estrutura mais leve, com menos processamento e tal, que até eu gerar valor para ele vai demorar tempo pra caramba. E eu descarto. Desculpa, tá? Quem está assistindo. É o famoso sincericídio aí, Jorge. Não, mas eu acho que sim. Eu estava no evento semana passada também que estavam falando sobre inteligência artificial, mas que como isso tem
a gente precisa aprender a usar isso como ferramenta, né? Ferramenta. Óbvio que tem todas as suas ponderações ali de fonte, de está certo, está errado. Aí cabe a nós revisar o que está escrito, o que foi produzido. Deus. Mas, porém, entretanto, é uma ferramenta muito útil, ponto, cara. Economiza muito tempo da nossa vida para várias coisas. É um dos meus assuntos favoritos, mas é impressionante isso. A quantidade de evento que eu vou, que o cara fala, não, a gente é uma SaaS voltado para fluxo de marketing e captação, mas a gente usa AI. E eu fico falando assim, a não ser que você seja uma AI as a service, que é outra coisa, falar que você usa AI é o equivalente a você falar para mim, não, a gente é uma empresa disso, mas a gente usa Excel. Parabéns. É o seu back-office. Se você ainda não usa AI, tu tem alguma coisa errada. O teu modelo de negócio não precisa ser baseado nisso. Mas se você não usa isso, cara, você é uma startup. Só de usar AI, você está economizando, sei lá, quantos mil por mês de funcionário que você não precisava. Exato, eficiência. Exatamente. Pois é. De novo, eu uso Excel. Tá bom, tu quer palmas? Exato. Agora, eu sou uma AI as a service, peraí. Eu uso a engine de AI existentes, eu customizo isso de acordo com o cliente, de acordo com a funcionalidade, eu personalizo aquela experiência para aquela startup, para o cliente dela, o consumidor dela, para que ele tenha algo baseado na experiência dela. Pô, aí eu gosto muito. Inclusive, é meu tipo favorito de startup hoje em dia. Mas eu uso AI? Pô, eu fui no Web Summit aqui no Rio de Janeiro, que tinha de startup lá, marketing, usamos AI. Mas é que é atrativo, SaaS, né? Usamos AI. Parece que é palavra hype, né? Sim, tu botou aquela palavra, aparentemente você vai tirar dinheiro. Exatamente. Desculpa. O pessoal hoje, nesse ano, teve o South by Southwest lá nos Estados Unidos. E aí, uma das tendências era AI, né? E aí, os nossos sócios voltaram falando, cara, a gente tem que tomar muito cuidado para separar as pessoas que dizem que tem AI, que é uma AI diferenciada, não sei o quê, e outras pessoas que dizem que usam AI, mas na verdade o produto é outro, não dá nada a ver, entendeu? Acho que tem que diferenciar muito bem, porque virou uma palavrinha, que é isso, os investidores olham o nome do negócio, .ai, a galera já fica assim, ó, gente... Meu Deus do céu. Deixa eu dar um spoiler para vocês que estão assistindo. Eu tô falando muito nessa porque eu fico empolgado com esse assunto. Mas assim, vamos lá. Se você assina o ChatGPT 4, que custa $25 por mês, agora $20 por mês, alguma coisa assim, e você explica o que a sua empresa faz, você pode até colocar o código da programação do que a tua empresa faz. E você perguntar para o ChatGPT 4 como colocar o ChatGPT 4 na tua empresa, ele já te responde e já te dá as linhas de código para você ir lá e integrar. Ou seja, isso não é um diferencial, isso é o básico. Se a tua empresa precisa disso, claro. Pô, você é uma designer de moda que está fazendo coisa, sei lá o quê, específico para contar assim. Não significa que você não precisa, mas não é essencial para o teu negócio dar certo. Não tem nada a ver. Mas você é uma startup baseada em tecnologia e você acha que no teu pitch de vendas, o teu diferencial é que você usa AI, isso não é diferencial, isso já virou base agora. Exatamente. Minha opinião, tá? Desculpa mais uma vez. Eu pedi desculpa 5 vezes. Caralho do céu. Hoje é sincericídio mesmo. Exato, polêmico. Tava conversando aqui com o Fábio, inclusive, aqui fora. Que é engraçado, né? A mesma perspectiva que a gente teve sobre Google, por exemplo, quando apareceu. Porque na época dos nossos pais, falavam assim, porque hoje fica fácil a pesquisa, porque eu tinha que ir na biblioteca e pesquisar vários livros e não sei o que. Às vezes eu pegava um livro que... Cara, mas é economia de tempo. Lógico, você vai checar a fonte, você vai ver se tá certo, você vai confirmar. É a mesma coisa, é a mesma premissa. Mas, cara, por que você vai hoje com essa tecnologia ir até a biblioteca pegar um monte de livro que talvez não tenha a informação que você procura, tá? Pra fazer um relatório de não sei o quê. Não faz o menor sentido, cara. Entendeu? É você ir numa feira de empreendedorismo e inovação e aí você vê um stand falando, eu uso o Google. Exato. Escuta tá bom, aqui. assim como meu filho de 2 anos e meio pra poder achar o episódio que ele queria do Bob Esponja, entendeu? Tá de sacanagem comigo, né? Exato. Pô. Mas é um pouco isso. Eu acho que a gente tá entendendo agora o blockchain como base pra muitas coisas, né? É muito legal. E aí agora o pessoal já tá... A base de blockchain já começou... Aliás, diferente do AI, que a galera ainda coloca o AI como vitrine, blockchain já começou a virar premissa de várias coisas, legal. Né? E aí eu acho que isso é muito legal. Até pra questão, por exemplo, GV tá entregando diploma e certificado em blockchain. Muito legal isso também. Então, várias utilidades ali diversas por entes e players inimagináveis, cara. Eu não imaginaria que, por exemplo, a GV já estaria super a par da questão de
de autenticidade de documento, né? E hoje ela usa para certificado, para diploma. E aí é isso. Olha, eu gostei tanto do argumento que eu deixei até a primeira vez que alguém vai falar GV aqui, que eu não vou cortar no meio, tá? Então, tudo bem, ó, beleza. Eu sou INSPER. Não tem jeito. É que nem Mackenzie PUC, não tem jeito. Deixa eu fazer... É porque, infelizmente, nosso tempo é curto. Eu queria fazer uma última consideração / pergunta para você. Vamos lá. Hoje, dentro de casa, dentro da tua empresa, me faz um gráfico de pizza, tá? Quantas startups vocês têm que vocês já são clientes, ainda monitoram, têm faturamento em relação a isso? Quantas delas estão encarteiradas? Não, então, que vocês continuam dentro do processo de monitoramento, de aceleração e tal. Quantas vocês estão começando no processo e quantas vocês estão puxando para o próximo ciclo? Só para ter uma noção de tamanho, de relevância, de se a galera que está assistindo faz sentido elas entrar no site de vocês e colocar lá o pitch delas. Perfeito. Hoje são 17 no nosso portfólio, tá? A gente tem muito essa questão de ser... Como é uma consultoria, a gente gosta de ganhar em qualidade, não em quantidade. Perfeito. Então, a nossa ideia sempre foi ser uma boutique, né? São 17 hoje, ativas são 9 e aí estão entrando mais 3 atualmente. Tá. 9 ativas é bastante. Pensar em tocar 9... Porque o que o pessoal não entende é que consultoria também quase... praticamente um se-levas a service, né? Você tem que estar dentro. Então, 9 ativas, não na consultoria em si, mas na carteira ainda. Então, porque mesmo quando a gente termina a parte ali de consultoria, a gente acompanha elas também, para se quiser ter uma reunião... Porque a gente continua sendo sócio, Monitoramentos, KPIs... Exato, a gente tem esse interesse porque a gente também é sócio. Então, a gente acompanha elas, se precisarem conversar, se precisarem de reunião de conselho, de board, a gente participa ainda, então, dessa vida após a consultoria, né? Então, essas todas são 9, tá? Que a gente tem atualmente, então, que a gente considera ativa, que está na nossa carteira. O resto a gente já saiu e aí tem mais 3 entrando agora. É um pouquinho do nossa pizza. Quando você fala entrando agora, é uma questão de, achamos... 6 dessas 3 a gente pegou e vamos colocar para dentro? Ou é uma questão de fluxo mesmo? Assim, a cada tantos meses a gente abre... É realmente contínuo? Ou foi só uma coincidência? Tem 3 que estão no mesmo estágio agora que a gente está botando para dentro ao mesmo tempo? Não, a gente essas estão no mesmo estágio, né? A gente já está no processo de due diligence ali, está quase finalizando. Então, a gente está... Foi meio que... Elas são frutos ali de momentos diferentes, mas elas calharam de pegar essa parte no mesmo momento. O rabinho ali ficou na mesma etapa. Foi meio que isso. Show de bola. Bom, momentos finais. Você, câmera você. Aproveita para deixar rede social, @ curso sobre vender curso, falar da empresa, falar sobre, enfim, o que for. Até para a gente fazer um jabá, né? Porque... Parte disso aqui é realmente divulgar bons parceiros, boas empresas, então fica à vontade. Beijo e já agradecer, né? Mãe, tô no MetaCast, é isso. Exatamente. Bom, gente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa conversa. Que eu tenha também passado coisas muito legais aqui da Orgânica. E espero ver vocês aí no mundo startup. É um mundo aqui que a gente acaba sempre se revendo. É muito gostoso. Acaba sendo uma grande família. Uma grande família. E é isso. Se quiserem contactar, falar comigo, é Isabelle Ueda no LinkedIn. E a gente se vê por aí, pessoal. É isso. Galera, quem assistiu até agora, eu queria agradecer bastante. Não esquece de se inscrever, compartilhar, curtir, ativar o sininho. Vocês sabem como é que funciona a história toda. E fala pra gente, você gostou desse tipo de tema? Faz sentido a gente trazer outras aceleradoras, VBs, incubadoras, investidores seriais, representantes de grupos de anjos, não sei. Fala, comenta aqui com a gente. Pode falar comigo também pelo Instagram, tanto no meu pessoal, que vocês sabem qual que é, quanto o @GeorgioBT, mas principalmente no do MetaCast, porque a gente vai trazer mais gente para cá. A ideia é enriquecer o debate, a conversa da maneira mais transparente possível, nem que tenha sincericídio também. Então, gente, muito obrigado. Até o próximo capítulo e tchau, tchau.